conforme nós trabalhamos na aula anterior, onde trabalhamos a ementa e a nossa unidade 1 sobre logística e visão geral. Na nossa unidade 2, nós trabalharemos a administração de estoques e as operações de almoxerifado, onde começaremos com a administração de estoque, que a administração de estoque pode ser administração de matérias-primas, de produtos em processo, peças em manutenção e produtos acabados. Ah, mas qual é a diferença entre materiais e estoque? Tanto materiais como estoque, eles precisam ser estocados, movimentados, onde pode ser matéria-prima, produtos em processo, peças em manutenção e produtos acabados. Onde nós precisamos controlar a disponibilidade e a necessidade da produção de matéria-prima, a fim de não falhar ou não faltar material ao processo de fabricação. Nisso, a gente evita desperdício, evita desvios e altos investimentos. Na administração de materiais, nós temos desde a iniciação, que é o transmissão da ordem de pedidos. Vocês lembram na logística? O processamento de pedidos, onde tudo começa com pedido para manter o estoque e ser transportado. Pois na administração de estoque, a administração de materiais, nós temos inicialização e transmissão da ordem de pedidos de compra, onde nós transportamos o carregamento até o local da fábrica, e a manutenção de estoque, ou seja, as atividades principais da logística. Dentro dessa administração de materiais, para se ter uma boa administração de materiais, nós precisamos coordenar a movimentação de suprimentos com a exigência da operação. Isso muda de organização para organização, onde se aplica o custo total dessas atividades de suprimentos, a fim de manter um custo operacional, manter a vantagem de custo operacional. E qual a diferença entre materiais e administração de materiais? O material, propriamente dito, é o que pode ser contado. São as coisas quantitáveis, que entram como elemento dentro das atividades da empresa. E a administração de materiais? A administração de materiais, ou gestão de materiais, gestão de estoque, é exatamente esse processo de planejar, coordenar, direcionar e controlar de todas as atividades ligadas à aquisição de material e à formação de estoque, desde a concepção ao consumo final. Isso vocês podem observar na nossa figura. Nós começamos com o cliente e finalizamos com o cliente dentro de um ciclo, onde se tem transporte, onde se tem expedição, onde se tem armazenagem de produtos acabados, uma movimentação interna, recebimento de armazém, aí voltamos para o transporte, a compra de materiais, fornecedores e a própria demanda, que é o cliente. E os objetivos da administração de materiais? É atender a necessidade de produção e operação. E qual é o objetivo da logística lá na nossa unidade 1? É o fluxo de materiais, onde se tem atendimento de necessidade do cliente, na hora certa, com a qualidade adequada, no momento correto, no local correto, ou seja, atendimento da necessidade de produção ou operação, que é um dos objetivos da administração de materiais. Isso tudo dentro de uma programação operacional próxima. Por quê? Para diminuir custos. Por isso que é um custo, e esse custo ele é repassado, onde se coordena a movimentação de suprimento dentro das exigências, que é a qualidade adequada. Promover o material certo, no local de operação certo, no instante correto e em condição utilizável ao custo mínimo. E quais seriam os procedimentos da administração de materiais? Você, como consumidor, você compraria algo de qualquer jeito? Não. Você tem que saber o que se deve ser comprado,
como deve ser comprado, quando deve ser comprado, onde deve ser comprado, de quem deve ser comprado, por que ser comprado e a quantidade a ser comprada. E na administração de materiais, se nós temos o procedimento da administração de materiais, que é o que, onde, por que, quem, nós temos que ter um bom dimensionamento do estoque. O que é preciso para um bom dimensionamento do estoque? O capital investido, a disponibilidade de estoque, o custo de manter esse estoque. E aí nós voltamos lá para aquela figurinha. Tudo começa e termina com o cliente, ou seja, consumo ou demanda. E dentro desse consumo ou demanda, nós temos que ter um índice de retorno de capital. O que seria esse índice de retorno de capital? É se o meu lucro é maior do que o capital investido. Ou seja, nós temos o retorno de capital, que é o lucro, dividido pelo custo. Quando o lucro for maior do que o capital investido, então é positivo. Agora, quando o lucro é menor do que o capital investido, isso é negativo, é um déficit. Por isso que no nosso exemplo, se vocês observarem no slide, nós temos 100 mil de lucro. Mas, em compensação, o investimento foi de 240 mil. Ou seja, foi 0,41 negativo. Porque o capital investido foi maior do que o lucro. E nós temos o índice de retorno de capital, mas temos os giros de estoque. Professora, mas o que seriam esses giros de estoque? É exatamente a quantidade vendida num determinado período e do estoque a ser mantido na empresa. É o número de vezes em que o estoque total é renovado no período de tempo. Ou seja, a rotatividade desse estoque. E para você ter a rotatividade nesse estoque, vocês podem observar que eu utilizei os mesmos dados no índice de retorno de capital por giro de estoque, onde nós temos 100 mil de lucro, investimento de 240 mil. O investimento é pessoal, equipamento, estoque, tudo que precisa para poder se manter o negócio. O custo anual de vendas de 800 mil e a vendas anuais de 1.200.000. Qual o retorno de capital? É exatamente, eu tenho o custo de vendas, que é 800 mil, dividido pelo investimento. Ou seja, o giro de estoque é quantas vezes eu preciso manter aquele estoque no ano. E a resposta é 3,33 vezes ao ano. Quanto maior o número de rotatividade, observem, quanto maior o número de rotatividade, melhor será a administração logística da empresa, porque os custos serão menores e aumenta a competitividade. É rotatividade de estoque. Mas dentro dessa rotatividade de estoque, eu tenho previsão de estoque. Ela pode ser quantitativa e pode ser qualitativa. Não entendi, professora. A quantitativa é o volume, as condições que pode ser essa demanda, que é a moda, a influência da propaganda, a variação da economia, a própria população. Ele dita qual é a necessidade de estoque, o que se deve comprar. Por isso que nos nossos slides eu incluí os procedimentos de administração de materiais. E o qualitativo é exatamente as informações, os dados coletados que podem afetar também a demanda. Um é quanti, por isso que envolve a economia, a população, a influência da propaganda, quanti. E o qualitativo, que é a opinião de gerentes, a opinião de vendedores, opiniões de compradores e a própria pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado vocês vão ver nos nossos próximos módulos, que é com a disciplina de gestão de marcas. Nós vimos
previsão de estoque, quantitativo e qualitativo. Nós vimos giros de estoque e índice de retorno de capital. Agora nós entraremos nas técnicas de previsão de consumo. Nós temos a projeção em cima do que já houve, a explicação baseado em quê e a predileção, que são as características de determinada população, predileções, preferências. Isso são técnicas de previsão de consumo. Projeção, o que aconteceu para projetar o futuro. Nós temos as explicações, baseado em quê, e temos as predileções. E a evolução de demanda de mercado, nós temos o consumo constante, onde ela não, no gráfico ela não muda, ela é todo o tempo no transcorrer do ano, a mesma quantidade, o mesmo perfil. Nós temos sazonal, que é por período, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, são épocas de consumo sazonais, que são épocas que nós sabemos que o comércio, na prática, é para aumentar venda. E nós temos o consumo de tendência, que é o chamado modismo. No próximo slide, vocês vão até ver dois tipos de gráfico, que é o de constante. Vocês vão observar que o primeiro, o de cima, ele trabalha exatamente no mesmo patamar. E nós temos o de baixo, que é o sazonal, onde ela faz a curva várias vezes. Ela há mudança. Dentro nós temos evolução da demanda de mercado. Nós temos previsão, técnicas de previsão de futuro, previsão de estoque. E aí nós temos a própria previsão de futuro. Como nós vamos comprar? Nós temos a média do último período. Isso vocês podem observar aí na nossa tabelinha. Por mês, o consumo. E aí a gente pega o último consumo, a última compra e compramos para o mês posterior. Nós temos a média aritmética, onde nós somamos todos os períodos e dividimos pela quantidade de tempo. Temos a questão da média ponderada, onde cada período tem o seu peso, cada consumo tem o seu peso de ponderação. Temos as técnicas de média de suavização exponencial e temos a média de mínimos quadrada. Beleza, nós já trabalhamos o que seria a administração de estoque, os objetivos da administração de estoque, quais os procedimentos da administração de estoque ou de materiais. Trabalhamos com giro de estoque e índice de retorno de capital. Trabalhamos os tipos de consumo, que é o constante, sazonal ou por tendência. Trabalhamos a questão da previsão de estoque, que é o quantitativo e o qualitativo. Trabalhamos também o que seria as técnicas de previsão futura, que é desde a média ponderada ao último período, a questão exponencial. E agora nós vamos trabalhar os níveis de estoque. O tempo de reposição é o tempo que nós precisamos para repor aquele estoque e ele não falhar, ele não faltar. Mas para isso eu tenho um ponto de pedido. Quando tiver faltando 10, quando eu tiver no meu estoque somente 10 microfones, por exemplo, eu já tenho o ponto de pedido. Ou seja, eu tenho tempo para repor e já estou no meu ponto de pedido. E isso forma um lote de compra e me mantém um estoque máximo. Isso são níveis de estoque. Então, níveis de estoque eu tenho que observar o tempo de reposição, o ponto de pedido, o lote de compra e o estoque máximo. Dentro desse estoque máximo, também existe um ponto que todo administrador, todo técnico administrador tem que observar: o estoque de segurança. Se eu tenho tempo de reposição, se eu tenho o ponto de pedido, se eu tenho o estoque máximo
E se eu tenho o lote de compra, eu preciso do estoque de segurança. O que seria esse estoque de segurança? É exatamente a quantidade de estoque armazenado para que não falte produto aos seus consumidores. São aqueles estocados, no caso de imprevisto, como falta de produtos e atraso de entrega. Por isso que existe o tempo de reposição e o ponto de pedido. Então, é a quantidade armazenada, estocada para caso de imprevisto, não faltar ou não faltar o produto, ou no caso de atraso de entrega. Ou seja, para não parar a operação da organização. Se eu tenho um estoque de segurança, eu tenho um custo de armazenagem. Como a gente falou, na gestão, nós visamos lucro, visamos rentabilidade, visamos o retorno. E o custo de armazenagem ele afeta diretamente a rentabilidade da empresa. Isso por quê? Porque envolve custos de edificações, ou seja, prédio, instalações, temos os custos de manutenção, temos os custos de materiais e os custos de pessoas. E dentro desses custos de armazenagens, eu tenho o custo de armazenagem para peças e temos os custos de armazenagem total. Isso envolve a administração de estoque e a administração de materiais. Depois dos custos de armazenagem, nós temos a operação de almoxarifado. Almoxarifado é o local onde se guarda e conserva os materiais que nós adquirimos na administração de materiais, onde ele precisa de instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes para atendimento rápido e eficiente. Por isso que a administração de materiais e a operação de almoxarifado nós ministramos na unidade 2. Dentro do almoxarifado nós temos o espaço físico, onde temos a quantidade dos tipos de materiais, o espaço onde os materiais irão ocupar no almoxarifado, a metragem de suporte para equipamentos, a área de entrada e recebimento de materiais, corredores internos, exatamente para haver uma circulação, a área ocupada para manutenção interna e temos a necessidade de serviços de controle de materiais e a área de expansão, necessidade de expansão. No layout, ou seja, no desenho do almoxarifado, tem que haver o lugar para circulação, espaço necessário, estrutura de estocagem. Dentro desses para haver um aproveitamento máximo do espaço, a utilização dos recursos disponíveis, como mão de obra e equipamento, uma correta movimentação de materiais e a boa organização e estocagem cada vez mais econômica, porque envolve os custos de armazenagem. Dentro disso, nós temos a avaliação de estoque. Nós temos o PEPS, o EPS e o custo médio. O que seria o PEPS? Seria o FIFO. O primeiro que entra no estoque é o primeiro a sair do almoxarifado. O primeiro a entrar, o primeiro a sair. Isso é o PEPS. O EPS ou LIFO, o último a entrar, é o primeiro a sair. E o custo médio? É exatamente a somatória de todos os custos dividido pelo Nzinho, pela quantidade. Isso seria o custo médio. Isso seria os 3 pontos de avaliação de estoque. Mas para avaliar estoque, eu tenho uma curva ABC. A curva ABC, ela separa em 3 parâmetros. O A é o que é o mais importante, onde há a maior rotatividade. Nós temos o B, que é o intermediário, é o médio. E temos o C, que é o de menos importância, por isso da curva ABC. Se vocês observarem, em azul temos o A, em amarelo temos o B e em verde temos o C. Mas para eu ter esse controle, o foco no controle, no planejamento, eu preciso do inventário físico, que é exatamente a contagem periódica dos itens em estoque, que podem ser os itens gerais ou podem ser aqueles itens com rotatividade. E para eu poder
ter esse inventário, eu tenho que trabalhar com a embalagem e o manuseio. Eu tenho que movimentar. E essa embalagem e manuseio, a embalagem é exatamente para poder proteger. E o manuseio é a movimentação desse produto ou matéria-prima. Então, a embalagem ele protege e distribui o produto com o menor custo possível. E os fatores que influenciam a embalagem é o estado físico e como ele se apresenta, a necessidade de controle de temperatura, por isso que isso influencia a operação do almoxarifado, e se ele é produto perecível ou não. E a embalagem elas podem ser papelão, tambores, fardos, plásticos, isopor, plásticos bolhas, entre outros. E dentro disso nós temos a distribuição física ou canais de distribuição. Nós trabalhamos a administração de materiais, que é dentro da organização, trabalhamos a operação de almoxarifado e vamos para a distribuição física, que é exatamente a movimentação do produto para o cliente, como bens acabados ou semi-acabados, ou seja, mercadorias que são oferecidas para venda. E isso nós finalizamos nossa unidade 2, onde trabalhamos a administração de materiais, a operação de almoxarifado, ou seja, o que acontece para a gestão de materiais propriamente acontecer, e a questão da distribuição física, que é exatamente o canal de distribuição, como se chegar ao cliente.